Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 54. Fernanda diz a Santiago que fica arrasada quando se lembra que Adriano a enganou para ficar com o dinheiro. Fernanda está certa de que Adriano zombava dela quando dizia que o amava. Santiago diz que nunca foi com a cara de Adriano, mas pede à irmã que não tire conclusões precipitadas e ressalta que o tempo dirá a verdade. Eduardo acha absurda a ideia de Franco conquistar Fernanda e ressalta que seu foco no momento é se vingar dos Elizalde, pôr Liliana em liberdade e descobrir quem é o inimigo o qual Soledade se refere na carta. Na sala, Aníbal diz que o interesse de Fernanda em olhar as contas foi uma artimanha e Camilo diz que Fernanda criou uma história mirabolante para proteger Adriano e Aníbal ressalta que a irmã está o escondendo. Fernanda ouve tudo do alto da escada e diz que não está escondendo ninguém. Steve propõe a Eduardo ajudá-lo com os 3 milhões que prometeu a Fernanda. Eduardo agradece, mas diz que não pode aceitar. Aníbal confronta a irmã sobre onde estava enquanto eles tentavam resolver o desfalque deixado por Adriano. Fernanda diz ao irmão que se soubesse das intenções de Adriano, não teria se casado com ele. Camilo diz à irmã que Franco está na cidade em busca de uma mulher e propõe a Fernanda que se case com ele. Gonçalo fica furioso e parte para cima do filho. Santiago aparece e, em tom de ironia, diz aos irmãos que leilou em Fernanda logo. Camilo provoca o irmão e diz que se Santiago está de volta, provavelmente a Aurora já o dispensou. Lúcio diz a René que pode conseguir informações de Franco Santoro com Gardênia. A Aurora percebe que há um papel entre as gavetas do guarda-roupa de Dominga. Com o auxílio de uma lima, a Aurora consegue abrir o guarda-roupas e percebe que o papel se trata de um recibo de pagamento. Na clínica, Liliana tem um pesadelo ao se lembrar do dia em que Bárbara matou sua mãe. Marina pergunta se Bárbara a ameaçou quando estiveram sozinhas e Liliana confirma que sim. Oregon diz que não quer problemas com a justiça, portanto, irá obedecer a tudo que Franco lhe ordenar. Franco diz que não confia nele e lhe pergunta por que contrariou suas ordens quando ele pediu que se demitisse e depois ainda ligou para Bárbara. Oregon explica que ligou para Bárbara apenas para cobrar a indenização que ela o prometeu. Franco diz que não haverá indenização nenhuma, pois Liliana não deixará a clínica. Franco resolve dar um voto de confiança a Oregon e lhe entrega uma declaração onde o médico confessa que deu medicamentos a Liliana sem necessidade, a mando de Bárbara Greco. Enquanto o médico lê a confissão, Eduardo grava tudo através de seu celular. Cínica, Bárbara diz a Fernanda que se sente culpada pela dor que Adriano a causou, afinal foi ela que os apresentou. Bárbara garante que esse crime não ficará impune, pois já alertaram as autoridades. Fernanda diz a Iena que quando Adriano aparecer irá pedir explicações. Discretamente, Bárbara ri da enteada. Adriano diz a Vladimir que Priscila irá procurá-lo em breve para o questionar como conseguiu a informação de que Aníbal lhe roubou. Adriano diz que o amigo não deve revelar em hipótese alguma que foi ele que o contou. Priscila cobra de Aníbal os extratos bancários de seus investimentos. Farto das cobranças da esposa, Aníbal diz a ela que o casamento de Fernanda está acabado, o grupo Lactus está à beira da falência e ela o pressiona para que entregue extratos que ele mal sabe onde estão. Em seu quarto, Fernanda diz que mentiu quando Franco a perguntou se amava Adriano. Priscila liga para Vladimir e tenta marcar com ele um compromisso. Adriano orienta a se fazer de difícil e dizer que tem um compromisso. Bárbara diz a Gonçalo que no dia seguinte ele deve ir à embaixada tirar o passaporte de Liliana. Gonçalo diz a Bárbara que vai adiar a transferência de Liliana, pois prometeu isso a Fernanda. Eduardo diz a Liliana que ainda não podem denunciar Bárbara, pois precisam de mais evidências que a incrimine. Liliana diz que a hiena irá matar Gonçalo, por isso ela precisa morrer. Eduardo a tranquiliza e diz que Bárbara disse isso apenas para lhe assustar. O homem ressalta que devem ser prudentes e não contar a descoberta deles a ninguém. Em seu quarto, Bárbara penteia os cabelos com muita raiva, pois Gonçalo adiou a transferência de Liliana. Fernanda se questiona que alguém possa ter feito a transferência para a conta de Adriano e tentar incriminá-lo. Eduardo mostra a Steve a gravação onde Oregon confessa que Liliana chegou à clínica saudável. Eduardo ressalta que a gravação não tem peso legal, mas servirá para neutralizar o médico. Aurora aproveita que Dominga está dormindo e resolve fugir de casa.